Algumas decisões, elas podem ser tomadas na nossa vida que depois não adianta querer voltar atrás. E a decisão principal da nossa vida é viver aquilo que Deus tem para nós. Então, a principal decisão é decidir aquilo que Deus apontou para nós. E geralmente, decisões elas surgem em momentos de crise, momentos de dificuldade, momentos de adversidade. E ontem nós estávamos iniciamos um curso aqui na igreja, chamado Vencedores Nunca Desistem, é um curso que faz parte do currículo Hombridade da UDF, e eu estava compartilhando com os irmãos, esse curso fala sobre momentos que nós enfrentamos crise, e eu estava dizendo que a crise, ela não é um caos em si, mas a crise, ela tem um significado bem interessante, porque a palavra crise, ela significa decisão, olha só, decisão, a raiz da palavra é crise, decisão, julgamento, momento de separação, ponto de virada, decisão, discernir, escolher. Então, a questão não é o problema em si, mas é a decisão que nós tomamos, é a escolha que nós fazemos em momentos de adversidade, momentos de dificuldade. A palavra crise, ela era usada no início, na verdade, na época dos apóstolos, na época dos primórdios, a palavra crise, ela era usada para definir situações, decisões. E ela é uma palavra que ela pode carregar algo, por exemplo, se formos a um hospital visitar um enfermo, e o que é a crise, aquela situação? Aquele enfermo, ele não vai voltar, ele não vai ser mais a mesma pessoa quando ele sair dali. Quando ele sair do hospital, ou ele vai estar melhor, curado, ou ele vai estar pior, entre aspas, né? Se não for cristão, ele pode sair dali num caixão. Então a crise é um ponto de virada na nossa vida, que nós não vamos voltar a ser o que éramos antes. A crise, ela pode ou nos melhorar, nos impulsionar para um novo nível, ou ela pode nos jogar na lona. Agora, o problema não é o caos. O que vai definir é a decisão que nós vamos tomar. Então, eu quero falar com vocês a respeito da decisão da vida. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 23. Eu quero usar como base a vida de Moisés. Hebreus capítulo 11, verso de número 23. Eu vou ler com vocês na NVI e eu quero fazer a leitura até o verso de número 29. Observe que esse capítulo é um capítulo que fala dos heróis da fé. Pela fé fizeram isso, pela fé fizeram aquilo, pela fé rejeitaram aquilo. Então é um capítulo que fala sobre viver pela fé. E a decisão da nossa vida, ela tem que ser uma decisão fundamentada na fé, naquilo que vem ao nosso coração por uma palavra. Aí o verso 23 diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Pela fé, saiu do Egito, por não temer a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé,
o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos posicionamos nessa noite na tua presença para ouvirmos a sua voz, para ouvirmos a sua palavra. Espírito Santo, que o Senhor venha gerar nesse momento, venha gerar nesse ambiente a sua palavra, a sua vontade, o seu querer, que esse ambiente, Senhor, seja regado com a tua unção, com a tua graça, com o teu favor, com o teu poder, que ao ser compartilhada a sua palavra, que ela encontre um coração fértil, um coração atencioso, um coração receptivo para receber a sua palavra. E Pai, a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Jesus é a própria palavra, é o verbo de Deus, a palavra de Deus encarnada, e ele habitou entre nós, cheio de graça, veio trazer a graça, e nós estamos aqui nessa noite, receptivos para tudo aquilo que o Espírito Santo tem para fazer em nossa vida. E você que crê, diga amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Só fazer um pedido para quem estiver no som, só para vir, Ismael, aqui, só para você me ouvir, tá? Para você poder dar uma regulada. Mas enfim, irmãos, o texto lido aqui é um texto que fala da vida de Moisés. E é bem interessante que pelo menos 3 coisas nesse texto, elas chamaram a minha atenção. Primeiro, o ambiente onde Moisés foi gerado. Moisés foi gerado num ambiente de fé. O segundo ponto é que Moisés, gerado por um ambiente de fé, ele vai agir pela fé. E terceiro ponto, Moisés, depois de ser gerado num ambiente de fé, tomar decisões pela fé, ele levou um povo, uma nação inteira a agir pela fé e a ser liberto. Mas tudo começou obviamente, com os seus pais. E o texto diz que, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Então os seus pais entenderam que Moisés não era uma pessoa comum. O filho carregava algo especial. No entanto, tinha um decreto do rei. E o decreto de Faraó era que quando nascesse uma criança, aquela criança, ela seria, se fosse do sexo masculino, o menino, então aquela criança, ela obviamente seria morta. Mas quando os seus pais perceberam que o seu filho era alguém que não era comum, que carregava algo da parte de Deus, os seus pais criaram Moisés num ambiente de fé. Preste atenção, ele não foi criado nos seus primeiros 3 meses de vida, ou durante esse período de 3 meses, num palácio, num lugar de muita provisão, num lugar de muito dinheiro, de muito conforto, de tantas coisas boas que esse mundo, ou que o mundo tinha para oferecer. Mas ele já, nos primeiros meses, ele foi ambientalizado em um ambiente de fé. Aquele ambiente foi tão poderoso na vida de Moisés, que nem depois ele ficar 40 anos no palácio, roubou aquilo que os seus pais produziram no coração daquela criança. Então, olhando para esse texto, a gente percebe que a atitude dos pais de Moisés foi uma atitude de fé. O texto diz que eles agiram pela fé. Agora, vale uma reflexão. O ambiente que eu e você estamos gerando os nossos filhos, é um ambiente de fé ou é um ambiente de mundanismo? Porque se os nossos filhos forem gerados em um ambiente de fé, mas não é um ambiente de fé, aquela fé fria, aquela fé em que os filhos veem apenas os pais indo para um culto, mas vendo os pais
não temendo o decreto do rei, não temendo as coisas que vêm contra aquela casa, aquela família, e os filhos estão observando, mas vendo o procedimento dos filhos, porque o nosso procedimento vai impactar a vida dos nossos filhos, porque quando Deus nos salvou, Ele estava vendo, enxergando os nossos filhos, porque de repente, muitos de nós vamos fazer coisas extraordinárias, outros não vão fazer coisas extraordinárias, vão apenas criar os filhos na presença de Deus, e os filhos farão coisas extraordinárias. Os pais não fizeram nada de humanamente falando, de coisas assim extraordinárias, não operaram milagres. Os pais de Moisés não tiveram um cargo, não tiveram uma influência, eles eram escravos. Eles eram simples escravos, mas a fé que eles carregavam no Deus de Israel, no Deus poderoso, fez com que o seu filho fosse impactado, tocado, influenciado, que nem os palácios desse mundo puderam conter ou roubar o coração dos filhos. Os pais que criam os seus filhos na presença de Deus, o sucesso desse mundo, as atrações desse mundo, as seduções desse mundo, não vão roubar o coração dos nossos filhos. Agora, a atitude que eles tiveram, irmãos, era uma questão de vida ou morte. Eles poderiam morrer ao não aceitar o decreto do rei. Eles colocaram a cabeça deles na guilhotina, mas eles tomaram essa decisão. Irmãos, é interessante quando os pais, eles possuem uma vida de fé. Uma vida de fé, uma vida de confiança na palavra, faz com que as bênçãos de Deus sejam atraídas para aquele lar, mas muito mais do que Deus suprir a necessidade da nossa família, Ele está querendo ensinar os nossos filhos que quando se tem uma pessoa que vive pela fé, a casa é abençoada, e sem ao menos perceber, os nossos filhos estão aprendendo conosco. Você que é pai, você é o sacerdote na sua casa. O sacerdote não é a tua esposa, o sacerdote não é o pastor, é você. Então você cria, você é homem, você cria o ambiente espiritual na sua casa. Você pode ser muito bem sucedido lá fora, no seu trabalho. Você é o cara lá, é a pessoa que faz, que resolve o problema das pessoas. Mas se você não for sacerdote na sua casa, eu digo, olhando nos seus olhos, você é fracassado. Porque você precisa primeiro se posicionar como homem de Deus, porque aquilo que você está fazendo na sua casa, você está influenciando os seus filhos. Porque eles precisam enxergar em mim, em você, uma palavra para os homens agora, eles precisam enxergar em nós, pessoas que têm temor a Deus, homens que temem ao Senhor, que andam na presença de Deus, porque aquilo que Deus vai fazer na vida dos nossos filhos, começa conosco, começa com os homens. Então homens posicionados, fazem com que a família se levante. É só você olhar, se você for num presídio, você vai ver que ali é um celeiro de homens que não tiveram pais, homens que não tiveram referência paterna. Alguns estudos dizem que 90% dos homens que estão encarcerados hoje não tinham uma figura paterna dentro do lar. 90%. Então, são números assim que mostram a responsabilidade que nós, como homens, e principalmente nós que conhecemos o Senhor, devemos de ter na nossa vida. Agora, quando nós geramos algo no Senhor, e como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos gerar aquilo que Deus tem para nós no ambiente de oração. Agora não é só para os homens, também homens e também mulheres. A Bíblia fala que Ana, ela era uma mulher que ela não conseguia gerar filhos, ela era estéril, mas um dia a Ana, ela entrou diante do templo do Senhor, e ela orou pedindo um filho, e antes mesmo do Senhor entregar o filho para Ana, Ana já entregou o filho que ela ainda não tinha, mas ela estava gerando um ambiente de oração, ela dedicou ao Senhor. Irmãos, que fé extraordinária era essa?
de dedicar algo ao Senhor que ainda ela não tinha. Ela dedicou algo que ela ainda não tinha ao Senhor, porque ela sabia que aquilo que ela estava orando, aquilo que ela estava colocando diante do Senhor, ela tinha uma convicção: Deus está ouvindo a minha oração. Então aquilo que você pediu ao Senhor, aquilo que você vem orando, vem colocando diante de Deus, apresentando isso diante do Senhor, eu quero convidar você a viver pela fé. Eu quero viver pela fé, não é mais pedir, mas é dedicar, mesmo antes de nascer aquilo que você pediu, dedicar completamente ao Senhor. Se dê isso em qualquer área. A Ana, ela pediu um filho, e ela disse: o meu filho eu vou dedicar a serviço do Senhor. Se você está pedindo a Deus uma porta aberta, você está pedindo para que Deus prospere você, lhe dê algo interessante, algo que vai fazer diferença, mas antes de Ele entregar esse algo a você, dedique isso ao Senhor antes de você receber. Por isso que a Bíblia diz: ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. A Ana, ela foi fiel. Eu digo a você, não era nem pouco, ela não tinha nada, ela não tinha um filho, ela era estéril. Mas uma mulher estéril orou, pediu e dedicou ao Senhor. Você pode estar vivendo uma esterilidade nas suas finanças, na sua família, nos seus relacionamentos, na sua vida sentimental, mas se você fez uma oração diante de Deus, uma oração sincera, uma oração quebrantada, Ele ouviu a sua oração. E se você crê que Ele ouviu a sua oração, comece a orar diferente, dedicando o que você pediu ao Senhor. Mas não tente dar um nó no Senhor, não. Porque como a Ariane comentou aqui, ele enxerga o nosso coração. Eu vou dedicar ao Senhor agora, em oração, mas lá no íntimo você sabe que se você receber algo grande, você não vai dedicar, você tira das mãos do Senhor novamente. Ele conhece o seu coração. Foi o que ele falou para Caim: Caim, se você tivesse procedido corretamente, você seria aceito. Eu não aceitei a sua oferta, porque o seu proceder, o seu coração, o seu interior não é correto. E tem mais ainda, ele com o semblante descaído, o Senhor disse a ele: o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. O pecado estava na porta, esperando a insatisfação de Caim. Caim estava insatisfeito. Cuidado com insatisfação. Quando Satanás vê alguém insatisfeito, ele se aproxima para penetrar a adaga dele no coração da pessoa. Quando Judas, ele foi rejeitado, entre aspas, ou ele sentiu essa rejeição de Jesus, quando uma mulher quebra aquele perfume caríssimo, e ele diz assim: para que esse desperdício? Para que esse desperdício? E Jesus repreendeu o Judas, dizendo: olha, eu sempre tenho os pobres comigo. Vocês sempre têm os pobres com vocês, mas eu não. E essa mulher, o que ela fez era algo correto. E ele ficou indignado com isso. No capítulo seguinte, em João 13, a Bíblia diz que Satanás pôs no coração de Judas trair Jesus. A insatisfação é o berço da gestação da ação de Satanás. Agora, voltando para Ana. A Ana, ela ora, ela dedicou ao Senhor, antes mesmo daquele garoto ser gerado, porque primeiro ela gerou no coração, ela gerou em fé. Então aquilo que Deus tem para a sua vida, que Ele comunicou ao seu coração, você precisa gerar isso em fé. Agora, a fé no Senhor, ela é transferida. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, o texto mostra, Paulo falando a respeito de Timóteo, ele diz o seguinte, falando com Timóteo através de uma carta: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Uma fé não fingida que estava no coração de Timóteo, era uma fé que passou da avó para a mãe e alcançou o coração dele, mostrando que aquilo que Deus quer fazer, irmãos,
na nossa vida é algo que vai além da nossa geração. O que você está construindo com Deus, a história que você está construindo em Deus, será uma história contada pelas próximas gerações. Então não menospreze o que você está vivendo. Viva pela fé, confiando naquilo que o Senhor tem para você, confiando que o caminho dele para você é o melhor. E se você errou a rota ao olhar para tudo isso, alguns podem estar pensando o seguinte: mas pastor, meu filho está perdido, a minha filha está perdida, então eu errei, será que eu me equivoquei? Será que a minha fé então era uma fé fingida? Mantenha a sua fé no Senhor, porque pode ter saído do seu controle, mas não saiu do controle de Deus. Ele está cuidando da sua família, dos seus filhos. Moisés foi parar no Egito. Talvez o seu filho ou a sua filha esteja afastado do Senhor, mas ele vai voltar para cumprir o propósito de Deus. E quando ele descobrir quem ele é em Deus, qual o propósito de Deus para a vida dele, ele vai largar o que ele está preso hoje e vai voltar rendido ao Senhor. Mas o seu coração não pode ter uma fé fingida. Se os nossos filhos hoje estão tendo uma fé fingida, eu e você, nós os pais, nós não podemos ter uma fé fingida, porque eu não quero deixar um fingimento para os meus filhos. Eu não quero ter uma fé superficial. Eles precisam, porque eles vêm dentro de nós, eles vêm em nós, no nosso dia a dia, no nosso proceder, se temos uma fé fingida ou uma fé verdadeira. Agora, voltando ali para o início desse texto, a atitude de Joquebede, a mãe e o pai de Moisés, os seus pais geraram ele num ambiente de pura fé, porque não tinha a quem eles pedirem socorro, não tinha a quem eles recorrerem, não tinha quem poderia ajudá-los, e ela decidiu confiar no Senhor, e preparou um cesto, guardou Moisés ali, nos ensinando como gerar um milagre. A Bíblia mostra que todo milagre, primeiro ele é gerado, depois ele é revelado. Antes de aparecer no externo, ele nasce no ambiente espiritual correto. Antes de você ver o milagre se manifestando, o milagre de forma externa, do milagre se tornar palpável, louvável, de você louvar a Deus pelo milagre, o milagre ele precisa ser gerado dentro do coração, no ambiente espiritual. E o ambiente espiritual é o nosso coração. O nosso coração é um lugar de adoração ao Senhor. O nosso coração é um lugar de clamar a Deus, é um lugar de entronizar o Senhor, de colocar o Senhor em primeiro lugar. O nosso coração tem que ser um ambiente onde o Espírito Santo queima, onde o Espírito Santo arde, onde o fogo do Espírito Santo mantém aceso. O nosso coração tem que ser um coração purificado, um coração limpo, um coração alinhado para com a vontade de Deus, porque é nesse ambiente que o Senhor vai operar um milagre. Quando a Maria, que ela era desposada, uma palavra no nosso linguajar seria noiva, ou alguém que ainda não se deitou com o marido, porque ela ainda não havia casado com José. A Maria recebe a visitação de um anjo, o anjo fala para ela: você ficará grávida e você vai gerar um filho. E ela disse para o anjo: como? Visto que eu sou uma mulher virgem, eu não tive contato sexual com José, ele é meu noivo, eu ainda não casei com ele. Como eu vou gerar um filho, sendo que eu não tenho sêmen do homem? E aí o anjo falou para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, porque o ente que você vai gerar é do Espírito Santo. Então a gente aprende, e aí a resposta dela é surpreendente, porque ela diz: cumpra em mim, cumpra na tua serva a tua vontade. Ela se entregou à palavra de Deus. Ela não tinha condições de gerar, porque ela ainda era virgem, mas o anjo disse a ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, mostrando para ela que aquilo que seria gerado era uma obra do Espírito Santo. E ela entendeu, e ela disse: cumpra
em minha vida, cumpra na tua serva a tua vontade. Ou seja, ela se posicionou. E a pergunta que eu faço a você: você teria coragem de orar ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, cumpra em mim a tua vontade? Qual a vontade dele para as suas finanças? Qual a vontade dele para a sua família? Qual a vontade dele para o seu casamento? Qual a vontade dele para essa decisão que você está querendo tomar? Qual é a vontade do Senhor? Diga a Ele: Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Mas cumprir a vontade de Deus, permitir que Ele cumpra em nós a vontade dEle, não é algo cego. A gente às vezes usa isso quando nós não sabemos o que Deus tem para nós, mas é cumprir a vontade de Deus quando sabemos o que Ele tem para nós. E tem muitos que estão degladiando, brigando com a vontade de Deus, brigando com aquilo que o Espírito Santo está falando. Não, Espírito Santo, não, agora não, não é o momento, não é a hora, não é o tempo. E aí o Espírito Santo está falando: vai, se arrepende, se acerta, alinha o seu coração, faz a minha vontade, cumpre tal propósito, faça tal coisa, e você está procrastinando. Então você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Quando você entregou a sua vida a Ele, a sua vida é dele, não pertence mais a você. Nós não temos escolha, a nossa escolha é fazer e cumprir a escolha de Deus. E o melhor de tudo isso é que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nenhuma vontade própria é superior, é melhor do que a vontade de Deus. Tem pessoas que estão vivendo uma vida amarga, porque isso é sinalização de que não estão vivendo a vontade do Pai, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E essa é a vontade para você, amém? Essa é a vontade dele, amém, irmãos? É isso que Ele tem para ti. Então, Jesus, Ele foi gerado num ambiente de presença do Espírito Santo. No ventre de Maria, gerou Jesus. Então, o seu milagre vai ser gerado num ambiente da presença. Então, antes de pedir para Deus fazer alguma coisa na sua casa, atraia a presença para a sua casa. Aquilo que você fala, o que você fala na sua casa, no quarto, na sala, naquele ambiente, o que você ouve, o que toca lá na sua casa, as conversas que tem na sua casa, atrai a presença de Deus? O que você faz, puxa a presença de Deus? É um ambiente de louvor, de adoração, é um ambiente, eu não estou falando de forçação, eu estou falando de algo natural, apesar de ser espiritual, mas algo que é espontâneo, melhor dizendo, melhorando a palavra, é algo espontâneo, é algo do seu coração. Na sua casa tem que ser um ambiente da presença, porque onde tem a presença tem um milagre. Tem pessoas orando para Deus fazer um milagre, mas naquele lugar onde você quer um milagre, a presença dele não está. Eu estou falando da nossa casa, do nosso lar, o lugar onde você mora, ali tem que ser o lugar da presença. Ali a presença de Deus tem que ser honrada, a presença de Deus tem que ser privilegiada, a presença de Deus tem que ser aclamada, e a presença de Deus tem que ser desejada. Se ele não for bem-vindo, ele não vem. Se ele não tiver adoração, ele não se manifesta. Se não tiver coração quebrantado, ele não se manifesta. Se não tiver princípios da palavra sendo obedecidos, a presença dele não vem. Então, mais do que desejar que ele gere milagres em áreas externas da nossa vida, o lugar onde precisa ser o primeiro alvo do milagre é a nossa casa, é a nossa família. Porque, irmão, se nós não priorizarmos isso, não atrairmos a presença, Jesus não vai nascer num ambiente onde o Espírito Santo não é manifesto. Ele manifestou o Espírito Santo no ventre de Maria, e depois Jesus nasceu ali. Se você quer que Jesus nasça no coração de alguém da sua família, a sua casa tem que ser um ambiente de sensibilidade à voz do Espírito Santo. É um lugar onde o Espírito de Deus tem liberdade. Ele vai gerar Jesus. Um ambiente onde um espírito imundo, ele é reverenciado, a imundície vai imperar ali. E alguém pode dizer assim: mas pastor, o senhor está falando isso no ambiente errado, porque ninguém aqui vai adorar um espírito imundo, ninguém vai adorar um demônio, uma entidade aqui, óbvio que não, mas as nossas atitudes podem atrair espíritos imundos.
Porque Satanás, espíritos imundos, demônio, tenta da forma como você quiser, mas demônios eles agem por portas abertas. E quando eu e você não geramos um ambiente para o Espírito Santo, não existe no mundo espiritual ambiente neutro. Não existe no mundo espiritual neutralidade. Ou é Espírito Santo, ou é espírito maligno. Não tem meio termo. Eu quero um espírito que seja nem santo e nem imundo. Não existe. Ou a nossa casa habita a presença de Deus, ou não. Existem lugares que nós entramos, aquele lugar é pesado. Aquele ambiente é tenso. Aquele ambiente é ruim. Por quê? Aqueles demônios entraram naquele ambiente? Porque eles olharam e falaram, não, que casa bonita, eu quero entrar nessa casa. Olha que terreno bonito, eu quero ficar. Irmãos, demônios habitam onde? Habitam pessoas. Eles andam por lugares áridos, mas depois eles vão voltar para pessoas. Se eles estão ali, é porque alguém invocou eles ali. Alguém consagrou aquele ambiente a eles. Se ele está no seu lar, é porque ele foi consagrado no seu lar. E um demônio ser consagrado no lar, não é alguém bater cabeça para ele falar, demônio, habita no meu lar. Quando você despreza a presença de Deus, você automaticamente está consagrando a sua casa ao diabo. Quando não há um cumprimento dos princípios da palavra, nós estamos automaticamente entregando a nossa casa. Meu irmão, não entregue a sua casa, não entregue a sua família. Se tiver que entregar, entregue e dedique a sua casa ao Senhor. Gere através da sua fé. Pastor, mas ninguém ali é convertido, mas você é. Ninguém tem um coração quebrantado ali, mas você tem. Ninguém tem o Espírito Santo ali, mas você tem. E é você que vai fazer a diferença na sua casa. Então saia do ostracismo, sai de cima do muro, entra nesse ambiente espiritual, mergulhe na presença dele e puxa a glória de Deus para a sua casa, a glória de Deus para o seu lar. Um outro ambiente que gera milagre é um ambiente onde é um ambiente onde tem palavra, porque milagres nascem de uma palavra. A Maria era uma mulher muito sábia, uma mulher de Deus. Quando ela recebe a notícia que ela ficaria grávida, ela já diz, cumpra a tua vontade na tua serva, cumpre em mim a tua vontade. Depois, quando Jesus nasceu, quando Jesus já cresceu, ele já está iniciando o seu ministério, eles são convidados, Jesus, Maria, sua família convidada para uma festa de casamento, e naquela festa acabou-se o vinho. Quando a mãe de Jesus chega até Jesus e disse que acabou o vinho, Jesus não chamou ela de mãe, porque ele estava manifestando ali como Deus. Ele diz, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ele diz, mulher, ainda não é chegada a minha hora. A Maria, com coração sábio, coração sensível, ela não ficou magoada com aquela palavra, ela entendeu a voz de Deus, ela entendeu a palavra profética, e ela virou-se para aqueles homens e disse, fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, vocês querem um milagre no casamento? Então vocês vão fazer aquilo que Jesus vai dizer a vocês. O que você precisa da parte de Deus, quem vai falar a você é Jesus. Se você não ouvir Ele, você não vai me ouvir. Eu não estou aqui numa tentativa de usar uma experiência de comunicação para tentar convencer você, porque se Jesus não convencer você, se a palavra de Jesus não é suficiente no seu coração, você acha que a minha palavra vai fazer algum efeito? É óbvio que não. Agora, se você entender aquilo que Ele está falando com você, e você disser a Ele, Senhor, eu vou fazer tudo o que o Senhor está me dizendo, Ele vai transformar a água em vinho, Ele vai operar, Ele vai fazer algo sobrenatural, mas o milagre está em obedecer aquilo que Ele falou. Não espere milagre da parte dEle, se você não obedece o que Ele fala com você. Não petrifique, não endureça o seu coração, amém? Pergunte para o seu irmão, está tudo bem? Está meio tenso aqui hoje, né, irmão? Você está bem? Milagres, eles crescem no ambiente correto.
E esse ambiente onde eu e você estamos, é um ambiente para as operações do Senhor. São nesses ambientes onde nós ouvimos a voz do Espírito, uma palavra compartilhada. Às vezes não é nem a pregação em si do pastor, às vezes uma palavra de quem está dando abertura no culto. No início do culto, alguém começa, compartilha um versículo, uma palavra. No momento da oração, alguém orando aqui, cita uma palavra. Ou você, no seu ambiente aí, no seu lugar, você está orando, o Espírito Santo vem e acerta você com uma palavra, lhe dá uma diretiva. São nesses ambientes espirituais que os milagres acontecem. Em Atos capítulo 2, verso 42 e 43, a Bíblia diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Olha que interessante. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. E mais abaixo diz, e muitos sinais e maravilhas eram feitos. Qual era a parte deles? Se dedicar ao ensino dos apóstolos, palavra. Segunda coisa, comunhão. Essa comunhão que estamos tendo de uns para com os outros e com o Senhor. E aí sim, o Senhor operava maravilhas. Irmãos, o diabo faz de tudo para nós não nos dedicarmos ao ensino da palavra, não estarmos em uma noite como essa, reunidos nesse lugar, e ele faz de tudo para sermos pessoas solitárias, que não caminham com ninguém, que não tem um lugar para chamar de seu, um lugar para chamar de pertencimento. Eu sei que muitos foram feridos em alguns ambientes, em alguns lugares, em alguns ambientes até que tinham placa como igreja, de falsos líderes, ou não, ou líderes que eram humanos e agiram de forma incorreta, e somos tentados a dizer, eu não confio mais, não acredito mais em ninguém, não acredito mais em quem prega a palavra. Meu irmão, você não precisa acreditar em ninguém, mas você precisa ter comunhão com alguém. Não tem como nós fugirmos. Nós precisamos desse ambiente. Pessoas, Alcione Emerick fala, pessoas nos feriram, mas pessoas nos curam. O diabo usou alguém para nos ferir, mas Deus vai usar alguém para nos curar. Todos nós que fomos feridos por uma pessoa, não é? Ninguém foi ferido por um animal. Meu cachorro latiu, eu estou magoado com ele. Somos feridos por pessoas. Agora, qual é a instrumentalidade de Deus para nos curar? É um anjo dele que vai descer com bálsamo e derramar no seu coração? Ele pode até fazer isso no mundo espiritual, mas ele vai usar alguém, uma pessoa. Então aquele povo estava nesse ambiente, ensino dos apóstolos, comunhão, e muitos sinais e maravilhas eram feitos. Esse é um ambiente propício para a manifestação dos milagres do Senhor. Esse é o ambiente onde você vai gerar o seu milagre. Ensino da palavra de Deus, comunhão com os irmãos, porque a maioria das coisas que Deus vai fazer em nossa vida, Ele vai fazer através de alguém. Sabe por que Ele age dessa forma? Para mostrar que eu e você não temos todos os dons, para mostrar que nós precisamos uns dos outros, para nos ensinar que não devemos andar de forma isolada, e outra coisa também, para nós não nos orgulharmos. Ninguém aqui tem todos os dons. Eu tenho alguns, você tem alguns. O meu pode ser diferente do seu, que é diferente do irmão. Todos nós temos dons diferentes, mas todos nós também devemos servir. Cada um tem um dom distinto do outro, mas é isso que torna a igreja, igreja. Aquilo que eu tenho você não tem, aquilo que você tem eu não tenho. Então nós vamos juntar. Já ouviu daquela expressão, vamos juntar a panela? Vamos juntar a panela espiritual e nos alimentar com aquilo que Deus tem para nós. É nesse ajuntamento que Ele opera. Então nesse ambiente Ele pode estar curando, Ele pode estar libertando, Ele tem liberdade para fazer obras extraordinárias, amém, irmãos? E Ele tem esse desejo e Ele vai fazer isso. Agora, os milagres eles são protegidos. Olhando para a vida de Moisés, Moisés foi protegido até o tempo certo. Onde é que Moisés foi protegido? Primeiro, dentro de um cesto, simples. Segundo, Deus mostrou para Faraó que quando ele quer, ele faz o inimigo criar, cuidar daquilo que é de Deus. Parece meio estranho isso, mas Faraó queria matar, mandou matar todos os meninos. Deus foi lá e falou, é você então que vai criar do meu menino, que vai se tornar um homem, e quando ele se tornar um homem, ele vai libertar esse povo.
E ele não viu que ele estava criando o seu próprio, entre aspas, inimigo. Então Deus faz umas coisas que nós não entendemos. E às vezes você percebe, puxa vida, mas eu estou um tanto quanto deslocado. Deus está preservando você. Deus está cuidando de você. Talvez você tenha um propósito de Deus e você diz, mas eu não estou vivendo. Parece que eu não estou vivendo o propósito de Deus. Você não está vivendo o propósito principal. Mas se você está dentro do processo de Deus, você está dentro do processo, escada por escada, degrau por degrau, fase por fase, nível por nível, então você está no caminho certo. Então, Moisés, ele vai primeiro para o palácio. Deus entrega algo grande para Moisés. Deus entrega a ele um palácio. Ele foi criado pela filha de Faraó, comendo as melhores comidas, recebendo os melhores ensinamentos, recebendo a melhor escolaridade, vivendo no lugar mais poderoso da terra naquela época, no palácio do rei. Deus entregou algo grande, só para Moisés depois renunciar. Às vezes Deus nos prega uma peça como essa, entrega algo grande nas nossas mãos, para depois nos pedir de volta, para revelar o nosso coração, se nós amamos mais a Ele, ou aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Sabe por que eu, Bruno, devolvo o dízimo todo mês? Porque eu sei quem é que me deu, eu sei quem é que me entregou, eu sei quem é que confiou nas minhas mãos. E o que está, bênção não é o que está nas minhas mãos, a bênção maior na minha vida é quem é que colocou nas minhas mãos, é Ele. Porque você pode ter muitas coisas, é por isso que Moisés, irmãos, ele foi influenciado pela mãe, pelo pai, mesmo não entendendo, mas tendo percepções, mesmo criança ainda, mas ele teve percepções, ele foi influenciado, ele foi gerado um ambiente de fé, e já era, quem é criado um ambiente de fé não sabe viver em outro lugar. E quando ele entendeu, descobriu quem ele era, ele pela fé, porque primeiro, irmãos, Deus nos gera através de alguém. Deus sempre prepara pais espirituais, pessoas que nos geraram pela palavra, pessoas que nos geraram pela mensagem do Evangelho, pessoas que cuidaram de nós, mas existe um momento em que nós não vamos mais agir pela fé de alguém, não seremos mais protegidos pela fé de alguém, vai chegar um momento em que nós vamos ter que tomar as nossas decisões e agir pela fé. Existem momentos em que Deus nos protege pela fé de alguém, alguns momentos, mas vai chegar um momento na nossa vida, ou já chegou para alguns, que a fé de ninguém mais vai lhe proteger, porque chegou o momento de você agir pela sua própria fé. E Moisés, pela fé, os pais guardaram ele. Agora chegou a vez de Moisés. Qual foi a vez dele? A vez de renunciar. Quando ele renunciou aquilo, quando ele tomou aquela decisão de abrir mão do pecado transitório, de um pecado que era prazeroso momentaneamente, tendo em vista uma recompensa, isso mostrou disciplina. Porque você precisa, no percorrer da sua vida, você precisa tomar decisões que são decisões que geram renúncia da própria vontade, renúncia dos prazeres desse mundo, renúncia das coisas que são transitórias, para uma recompensa que está lá na frente. É você fazer o que é certo e não fazer o que você quer. Você tem que todo dia, irmãos, nós fazemos o que é certo e não o que nós queremos. Tem dia que você acorda pela manhã e você fala, não quero trabalhar hoje. Mas você precisa trabalhar. E você levanta, reclamando, com a cara amassada, mas vai para o trabalho. Ainda que mal-humorado, mas você vai, por quê? Você quer? Não, mas porque você está fazendo a coisa certa. Toda vez que você toma a decisão daquilo que é certo, e não por aquilo que você quer, isso revela maturidade, responsabilidade.
E toda pessoa, antes de viver o propósito de Deus, precisa passar pela escola da renúncia. O que é que Deus está pedindo? Aliás, o que é que Deus está pedindo hoje para você renunciar? Às vezes não é um palácio, mas Ele pode pedir para alguém renunciar ao relaxo, renunciar à frieza espiritual, renunciar o governo das feridas no seu coração. Ele sabe que você foi ferido, Ele sabe que você está magoado, mas não haja mais, por favor, por uma mágoa. Ele sabe que você foi rejeitado, você sabe que você foi rejeitado, então por que agir pela rejeição? Haja de acordo com a direção de Deus. Haja como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. É uma noite em que Ele está nos pedindo para renunciarmos. Uma multidão estava seguindo Jesus. E Ele diz: quem quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Ele não é andar no meio da multidão. Não é estar uma multidão, está caminhando, eu estou caminhando junto. Uma multidão está caminhando, eu estou dentro da igreja e eu já sou dele. Negativo. Para ser dele, você, além de participar de uma igreja, ou muito mais do que participar de uma igreja, Ele vai pedir para você renunciar a algo. Ele falou para aqueles que estavam ouvindo Ele: vocês querem me seguir? Vocês querem me seguir? Então, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você sabia que a cruz, naquela época, era sinônimo de maldição? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cruz era instrumento de morte. Cruz era um lugar para os bandidos estarem. Então ele estava dizendo assim, você vai pegar a sua cruz e você vai negar a si mesmo, você vai crucificar a si mesmo. Você vai parar de ser o vilão da sua vida. Você vai parar de querer governar a sua vida. Você vai parar de tomar as suas próprias decisões fora da minha vontade. Você vai colocar a sua carne na cruz. Por isso que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, as palavras que saem da sua boca, é Cristo falando através de você? O que você vê com os seus olhos, é Cristo vendo a partir dos seus olhos? A forma como você decide as coisas, é Cristo decidindo? Então, eu e você precisamos ter atitude de decidir, de não nos tornar impuros. Ariane citou aqui, Salmo 51, cria em mim, Salmo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito voluntário. Porque Davi havia perdido a pureza no coração por causa do pecado. E a Bíblia diz em Daniel 1:8, que Daniel, ele decidiu não se tornar impuro. Decidiu, é uma decisão. E você precisa tomar essa decisão de não se macular com esse mundo. Vocês adolescentes que estão aqui no altar, olha os adolescentes, não, só aqui desse lado aqui, né? O tamanho tem de adolescente. O Cris ali, eu nem tinha visto ele. Foi ele que fez bullying, hein, Cris? Mas vocês são, voltando para a seriedade, vocês são adolescentes, vocês precisam decidir no coração. Decidir na escola, eu vou me manter puro. Eu decido nesse ambiente me tornar puro. Mas todo mundo faz, mas eu não faço porque eu sou de Deus. Porque Deus tem algo comigo lá na frente. Então eu vou me consagrar hoje, eu vou me separar hoje, porque eu acredito que Deus vai fazer algo grande lá na frente, através da minha vida. Então eu preciso me purificar. Eu preciso renunciar hoje. Hoje eu faço uma renúncia para viver aquilo que Deus tem para mim lá na frente. E quando você está diante do pecado, você precisa fazer a decisão da sua vida. José estava diante da mulher de Potifar, uma mulher linda, sedutora, uma mulher de influência, uma mulher que talvez naquela época todos os escravos olhavam, olha a mulher do meu senhor, eu queria me deitar com ela. Mas quando José olhou para ela e ela querendo forçar
José a se deitar com ela, ele disse àquela mulher: como poderia eu cometer algo tão grande contra o meu Deus? Algo tão perverso e pecar contra Deus. Está lá em Gênesis 39:9. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? E qual foi a decisão dele? Fugir. Fala para o seu irmão, tem situação que você tem que fugir. Não é enfrentar, não. Com o pecado, irmãos, nós não podemos flertar com o pecado. O pecado seduz. O pecado ilude. O pecado ludibria. Quase saiu. Xaramandaramai, quase fala língua. O pecado engana. Ele cega a pessoa. Ele seduz. Se seduziu Eva no meio de um ambiente pecaminoso, num ambiente da presença de Deus, ela se tornou uma mulher pecaminosa. E o seu marido, Adão, se tornou um homem pecaminoso no ambiente da presença, da glória de Deus. Um lugar onde eles falavam com Deus, onde não tinha falta de nada. Um lugar onde tinha muita provisão. O paraíso. Trocando em miúdos, como a Bíblia diz, um paraíso. E ela foi influenciada pelo pecado. Então, a fé, ela vai exigir de nós uma renúncia. E se você acredita que ele tem o melhor para você, então você não tem dúvidas, você vai renunciar o que ele está mandando você renunciar. O sentimento, um ressentimento, uma dúvida, uma incredulidade, entregue tudo no altar do Senhor. Seus questionamentos, suas dúvidas, sua incredulidade. Confie no caráter de Deus. Apoie-se no caráter. A fé se apoia no caráter de Deus. Pessoas têm dificuldade para confiar em Deus porque elas não são confiáveis. Gente, já viu aquela pessoa que vive passando todo mundo para trás? Enrola um aqui, enrola outro ali? Ela não confia em ninguém. Por que ela não confia em ninguém? Ela diz ainda, acho que eu sou bobo de confiar? Porque ela enrola todo mundo. Pessoas que dizem que não confiam em mais ninguém, geralmente são pessoas que não confiam nem nela mesma. Que nós transferimos isso para Deus. Porque nós olhamos para o Senhor a partir da nossa ótica. Por isso que Paulo disse, se você é infiel, Deus permanece fiel, porque nele não há mudança nem sombra de variação, ele continua o mesmo. A fé é se apoiar no caráter. Você já deve ter dito a alguém, eu não confio mais na sua palavra, mas por quê? Porque fulano falou 10 vezes que ia fazer algo e não fez. Não estou falando do teu marido não, tá? Aí você diz, eu não confio, por quê? Porque falou várias vezes que ia fazer e não fez. Só que Deus não é assim. O que ele falou, ele vai cumprir. Aquilo que você gerou em oração e ele falou ao seu coração, ele vai cumprir. Só que você precisa fazer como Abraão. Abraão ouviu o Senhor falando, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Primeiro saia, depois eu mostro. É uma vida pela fé. É confiar em dar um passo sem saber os próximos passos. Mas você dá um passo, Deus mandou você dar um passo, dê um passo. Mas eu não tenho todas as respostas, você não precisa ter todas as respostas, você precisa andar com Deus na resposta. Se você andar com Ele, caminhar com Ele, tudo vai fazer sentido lá na frente. Agora, a terceira parte dessa mensagem, depois que Moisés renunciou tudo, que abriu mão e foi viver com o povo de Deus, mesmo o povo ainda não liberto, Moisés decidiu sofrer como parte do povo de Deus, embora teve que fugir, né, para o deserto, porque ele não ficou ali, obviamente, fisicamente, ali no meio do povo, com os hebreus, porque os hebreus ainda eram escravos, ele teve que fugir para o deserto, passou uma temporada no deserto, aprendeu com o Senhor, aprendeu a depender de Deus, até que chegou o momento dele cumprir o propósito. E Deus aparece a ele no capítulo de número 3 e diz a ele, você vai libertar o meu povo da mão de Faraó. E pela fé, ele tirou uma nação inteira que passou pelo meio do Mar Vermelho. A fé que ele carregava no coração influenciou uma nação inteira.
Uma fé que começou simples com a mãe de Moisés e com o pai. Talvez poderia ser algo muito simples, mas ela teve que vencer o medo. Ela deve ter carregado o medo no coração, ter sentido medo de ser descoberta, do filho ser descoberto. Mas a fé que ela tinha no coração era maior do que o medo no coração dela. E aquela mãe tinha uma percepção que o filho tinha algo da parte de Deus. Talvez ela não imaginou a magnitude que o seu filho, a proporção da forma como Deus iria usar o seu filho. Mas aquela mulher, pela fé, guardou, aquela mulher, aquele homem, né? Os pais, pela fé, protegeram Moisés. Moisés foi criado nesse ambiente. E nesse ambiente de fé não é só um ambiente de conquista. Ambiente de fé é um ambiente de renúncia. Aliás, irmãos, para ser bem sincero, o ambiente de fé é mais renúncia do que propriamente conquistas. A nossa vida cristã é mais renunciar coisas do que propriamente ganhar coisas. É que muitos de nós barateamos demais o evangelho, associamos o evangelho a um ambiente de conquistar, vamos vencer, só vencer. Mas a vitória é a consequência de uma fé gerada em um ambiente de renúncia. Você demonstra a sua fé por aquilo que você renuncia e não por aquilo que você conquista. A sua fé não é demonstrada pelas suas conquistas, mas pela sua renúncia. E eu sei que muitos de vocês, aliás, todos vocês, para estarem aqui essa noite, já renunciaram muitas coisas. Já tiveram que abrir mão de muitas coisas. E Moisés entra na fase 3, a fase em que ele tira aquela nação. E ele libertou uma nação inteira. Quem sabe o que Deus vai fazer através de você não vai apenas abençoar a sua família, vai abençoar centenas, milhares de famílias. Amém? Então, viva uma vida pela fé. Não tem todas as respostas, não está entendendo o porquê de muitas lutas nesse momento, mas pela fé, confie, pela fé, tome decisões, pela fé, decida, pela fé, viva, pela fé, pela confiança na palavra dele. Fique em pé em nome de Jesus.